Olá, ouvintes do Podcast Mac. É sempre uma satisfação imensa estar aqui com vocês. E hoje, nessa edição de maio de 2025, agradeço primeiramente o convite e a confiança para compartilhar aqui algumas reflexões sobre um tema que tem transformado a nossa forma de viver, de pensar e, por que não dizer, de sentir o mundo, que é a inteligência artificial e seus impactos. E, é claro, vamos lançar um olhar espírita sobre esse futuro que já começou. Meu nome é Jefferson Melo, sou analista de sistemas e tenho especialização em inteligência artificial e aprendizado de máquina. E juntos aqui vamos fazer esse diálogo. E já inicio a nossa conversa com uma provocação. Estamos de fato preparados para dialogar com máquinas que aprendem, interpretam e até nos respondem com certa fluidez humana? Porque todos que já usaram a inteligência artificial, seja aquela que está junto no WhatsApp, seja no ChatGPT ou outras, já percebeu a forma pela qual a máquina nos responde, com certa fluidez humana, parecendo que tem uma outra pessoa ali do outro lado da tela dialogando conosco. E isso faz com que nós sejamos convidados a rever não apenas o modo como a gente interage com o outro, a nossa perspectiva, mas como é que nós estamos montando as nossas relações, inclusive aquelas mais profundas, que tem um conhecimento do outro, que tem uma empatia e também traz uma reflexão sobre nós mesmos. A inteligência artificial está por toda parte, né? Seja no celular que nós desbloqueamos com o rosto, seja no algoritmo que sugere o que a gente vai assistir, o que a gente vai consumir. Então isso está presente nas redes sociais, está presente na Netflix, está presente no Spotify, em outras ferramentas e outros aplicativos, em que de acordo com o nosso gosto do que a gente vai consumindo, ele vai sugerindo e aprendendo cada vez mais a nossa forma de pensar, o nosso jeito de ser e daquilo que nós gostamos. E isso também está impactando em outros setores, não só entretenimento, né, mas o sistema de saúde, com diagnósticos mais elaborados, mais rápidos, nos carros, que na forma de dirigir, na educação, que são as ferramentas que auxiliam os processos de aprendizado, e agora cada vez mais também no campo da espiritualidade. E deixa até uma curiosidade, você sabia que já existem igrejas onde o pregador é uma inteligência artificial? Então, muita coisa acontecendo aqui em nosso mundo. E aí, nesse momento, eu queria fazer também uma ponte, né, com a experiência que eu tive recentemente. Eu tive contato com uma obra intitulada Revisitando o Livro dos Espíritos, de Vital Cruvinel. Ele é engenheiro e estudioso do espiritismo. Não consegui muitas informações sobre ele, mas nessa obra que ele faz essa análise, né, o autor propõe uma releitura moderna da codificação espírita, utilizando como ferramenta o ChatGPT, que é uma IA generativa como esta que nós já estamos familiarizados. E o projeto é sem dúvida corajoso e provocador. O autor parte do princípio de que muitos temas abordados por Kardec no século XIX podem ser atualizados à luz das descobertas contemporâneas e que a IA poderia ajudar a construir essas novas respostas. Então, assim, à primeira vista parece uma ideia fascinante. Afinal, por que não aproveitar o potencial da tecnologia para ampliar nossos horizontes espirituais? E por que não estimular o diálogo entre ciência e fé, entre espiritualidade e razão, entre a doutrina espírita e os avanços da humanidade? Então, a gente pode ser captado por um momento de empolgação, mas aí que mora o desafio. Porque a IA, por mais impressionante que seja, é apenas uma ferramenta. Ela organiza, interpreta e devolve informações com base no que foi treinada para reconhecer. Ela não somente não intui, como não tem moralidade e não tem conexão com os planos superiores da vida. A IA não faz qualquer tipo de julgamento ou ela tem um cuidado, um acolhimento ou amorosidade naquilo que ela vai falar. Por mais que isso possa ser perceptível em algum grau em uma conversa, né? Por isso que a IA ela é capaz de reinterpretar. Por exemplo, no caso do Livro dos Espíritos, né, existe uma cautela, porque assim, Kardec não escreveu um livro de opiniões,
O Livro dos Espíritos não é um livro de opiniões. Ele codificou uma revelação. Ele aplicou o método, bom senso e critério para distinguir o que era a opinião dos espíritos e o que era o do ensino universal. Ele mesmo afirmava, né, mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. E dito isso, o que nos preocupa e que devemos ter cuidado é qual o balizador da verdade dessa IA. Quem valida essas respostas? Então, assim, quando a gente usa a IA para reformular as respostas dadas pelos espíritos superiores, corremos o risco de diluir o conteúdo espiritual, que ele é profundo e ser substituído por um discurso técnico, racionalista ou mesmo raso, mesmo que tenha boas intenções. Porque um dos critérios que Kardec adotou na elaboração do Livro dos Espíritos foi emitir cartas para vários médiuns, alguns até de outros países, fazendo a mesma pergunta. E as respostas que vinham, ele fazia uma análise para ver quais eram coerentes entre si, e então ele fazia a definição de que aquela seria a resposta correta. E isso é um trabalho de muito zelo e muito cuidado. E durante a leitura da obra de Cruvinel, percebi momentos em que a IA oferecia respostas com forte embasamento acadêmico, mas sem a alma moral e transformadora que encontramos nos textos originais. Em vez de apontar para a evolução do espírito imortal, algumas respostas soavam como artigos de enciclopédia ou como uma simples pesquisa no Google. Isso, é claro, não é culpa da IA, mas do uso que estamos fazendo dela. Por isso, mais do que discutir se a IA deve ou não ser usada em contextos espirituais ou espíritas, a pergunta mais importante talvez seja: como podemos usá-la de forma ética, consciente e respeitosa com aquilo que é, para nós, de devida importância? Nesse ponto que entra o papel de todos nós, evangelizadores, comunicadores, estudiosos, espíritas e cidadãos da atualidade, porque precisamos aprender a conviver com essa nova inteligência. E mais do que isso, precisamos ser os filtros humanos que darão sentido, contexto e moralidade do que está sendo colocado ali. E não se trata de rejeitar o novo, mas de acolhê-lo com discernimento. A IA pode ser sim aliada na educação, da saúde, da inclusão, da comunicação espírita. Podemos utilizá-la para criar conteúdos mais acessíveis, para apoiar pessoas com deficiência, para promover diálogos interreligiosos, para ampliar a divulgação do bem em geral, mas jamais para substituir a mediunidade, a inspiração superior ou o contato íntimo com o divino. Para algumas pessoas, estamos diante de uma nova era, inclusive. Mas a inteligência artificial não é o futuro, é o presente. E ela vai continuar crescendo, aprendendo e se tornando parte das nossas decisões e do nosso cotidiano. E, eu repito, o que é que nós faremos com isso? Podemos fazer de uma forma até simples, A gente pode seguir o que Kardec propôs. Sejamos espíritas progressistas, que não têm medo da ciência, mas que a observam com os olhos do espírito. Que possamos acolher a tecnologia como aliada, mas sem jamais esquecer o verdadeiro progresso, que é aquele que nos transforma moralmente. A IA pode simular simpatia, mas só o espírito pode sentir de verdade. Ela pode descrever o amor, mas só o coração sabe vivê-lo. A inteligência artificial pode ser um farol, mas é a consciência que escolhe o rumo. E por isso é fundamental que a gente possa sempre se lembrar: a IA é a ferramenta, não fonte de sabedoria espiritual. Ela pode ser usada para auxiliar na divulgação, na organização de conteúdo, até na tradução de textos, que às vezes a gente encontra aí pela internet. Mas ela não vai substituir a intuição, a inspiração e nem a mediunidade. Kardec, ao organizar a codificação, utilizou um critério que hoje parece simples, mas ele é revolucionário, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Ele só aceitava como verdade aquilo que era ensinado de forma semelhante por espíritos sérios. Lembra que eu falei anteriormente sobre as cartas? Então, essa comunicação entre si é fundamental.
Então, hoje com a IA, qualquer pessoa pode gerar um texto espiritualizado em segundos. Mas será que essa informação passou pelo crivo da razão, da ética, da vivência moral? Ou é apenas pelo cálculo estatístico de palavras prováveis sobre aquele assunto? E nessa busca de respostas, ele reconhecia que a moral do Cristo deveria ser o crivo de qualquer saber. E essa bússola moral que também precisa manter viva ao lidarmos, inclusive com tecnologias tão potentes. E se por um lado a IA nos oferece ganhos reais, como diagnósticos médicos mais rápidos, automação de tarefas repetitivas, ampliação do acesso ao conhecimento, por outro ela também apresenta riscos graves, o esvaziamento do pensamento crítico, a desinformação, a substituição de vínculos humanos por interações artificiais e até mesmo a dependência emocional de assistentes virtuais que não possuem alma nem compaixão verdadeira. Então é comum a gente ver no uso dessas ferramentas que as pessoas criem diálogos para desabafar, contar como foi seu dia, pedir opiniões sobre assuntos pessoais, pois a interação começa a tomar um cunho, um caráter pessoal, personalista, onde as pessoas estão buscando essas relações que às vezes elas não têm, relações afetivas, emocionais, e isso é preciso ter um cuidado, pois ali não há resposta baseada em empatia, por mais que se pareça, ou até amorosidade, mas são palavras escolhidas de uma forma estatística, ou seja, de uma forma resumida, são aquelas que melhor se encaixam naquela conversa. E aí a questão deixa de ser o que a IA pode fazer e passa a ser o que nós, seres humanos, queremos construir com ela. E isso é uma pergunta que passa pela ética, pela filosofia e pela espiritualidade. Ela não nos remete ao nosso papel como co-criadores do mundo. Será que você já pensou nisso? Se entregarmos essa autonomia do pensamento aos sistemas automáticos, será que não estaremos abrindo mão de algo que o próprio Espiritismo valoriza, que é o nosso livre-arbítrio? Então a gente tem que ter essa percepção, onde é preciso educar não apenas para o uso da tecnologia, mas para o uso ético e consciente. Isso envolve desde a infância até os ambientes de trabalho, as escolas, os centros espíritas e os lares. Porque isso pode e deve ser um aliado à espiritualização do ser. Ela pode ajudar a traduzir livros para outros idiomas, gerar áudios, como eu falei, mas ela não pode jamais substituir o calor da convivência, a energia da prece e o olhar atento sobre o evangelizador, sobre a pessoa evangelizando, ou de um atendimento fraterno. Então, quantas vezes nós vamos para a casa espírita procurar esse acolhimento, procurar essa renovação energética através do passe, através de uma palestra, e por mais que você possa pedir para uma IA gerar uma palestra para você, ela não vai lhe trazer esse mesmo calor, essa mesma energia que é tão necessária. E diante disso, eu gosto muito de lembrar uma cena que aconteceu no grupo de evangelização, onde uma criança perguntou ao evangelizador se o robô pode ter alma. Então, veja como essa pergunta é preciosa. Por trás dela está uma inquietação legítima dessa nova geração. Precisamos estar preparados realmente para poder responder com sensibilidade e mostrando o que é essa alma que ela pergunta, Que não é algo que se constrói e nem que se pega e se conecta a um dispositivo. Então a gente tem que entender como a gente se conecta com o divino. A gente não pode reduzir a linha de código ou cálculos de aprendizado justamente essa definição. E por isso, enquanto espíritos, estamos aqui nos desenvolvendo para lidar com essas mudanças da nossa realidade enquanto seres encarnados. E vamos também pensar um pouco, que futuro é esse que estamos desenhando, integrado essa IA com a espiritualidade, com ciência, com ética, que valores que nós vamos estar ancorados, qual vai ser o nosso balizador, o que é que vamos estar cultivando, que valores são esses, que espírito é esse de empatia, de cooperação, de verdade, de solidariedade, de paz interior.
A inteligência, ela precisa também desse lado emocional e espiritual humano, para que não se torne um espelho frio de nossas sombras, mas um reflexo de luz. Lembremos sempre que nós estamos alimentando essas ferramentas. E o grande desafio do nosso tempo não é apenas construir sistemas que gerem por nós, que pensem por nós, mas que tenham corações capazes de sentir, discernir e amar, não os corações da máquina, mas os nossos, porque mesmo em meio ao mundo cada vez mais automatizado, nós não podemos perder a nossa essência. E para podermos concluir, eu gostaria também de fazer um breve agradecimento referência ao jornal Evoluir, além do podcast, que tem promovido reflexões e informações muito interessantes no sentido de integrar o progresso tecnológico com o crescimento moral e espiritual da humanidade. É um diálogo que precisamos fomentar entre razão e fé, entre inovação e tradição, entre o sentir e o saber. Então, eu espero que estejamos prontos para usar as ferramentas do nosso tempo com consciência, sem perder o que nós temos de mais fundamental e sagrado, a nossa essência, nós espíritos imortais, que estamos aqui para aprender, amar e evoluir. Muito obrigado a todos pela escuta generosa, que possamos seguir evoluindo com tecnologia, com ética e com espírito. Um abraço a todos.